estudando aos domingos pela manhã a escola bíblica dominical. Estamos então tratando sobre escatologia, estamos estudando escatologia, e é aquela parte das doutrinas que estuda as últimas coisas, que estuda os últimos acontecimentos referente à vinda de Jesus, referente à consumação dos séculos, referente aos sinais também que acontecem, que apontam para a volta de Jesus, para a segunda vinda de Jesus ao nosso mundo, a essa terra. Nós vamos então estarmos abrindo as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 ao verso 17. Apocalipse 7, do verso 9 ao verso 17. Apocalipse, capítulo 9, ou melhor, corrigindo, capítulo 7, do verso 9 ao verso 17. Vou convidar aqui a minha família para estar acompanhando, ou melhor, para estar participando, mais do que acompanhando, participando, lendo aí os versos pares. Novamente repetindo, Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 ao verso 17. Todos encontraram? Vocês que estão aí nas suas casas? Nós temos como título a visão dos glorificados. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Mais uma vez, vamos estar orando, falando com o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, estamos diante da palavra do Senhor, que mostra aqui aquilo que ainda não aconteceu, e mostra nesse texto, ó Deus amado, completa vitória do teu povo, vestido com vestiduras alvas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, e que vieram, Pai amado, dessa chamada de grande tribulação, que também é algo que ainda não aconteceu. Pai, nessa manhã, nos ensine sobre esse período que vai acontecer, principalmente, ó Pai, tirando dos nossos corações o medo desse grande evento que vai estar acontecendo, e também envolve uma perseguição bastante dura contra o teu povo. E desde já, Pai, oramos em favor daqueles que estarão nesse momento aqui na terra, sejamos nós, ou sejam os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos,
Pai, que a tua mão realmente esteja sustentando aqueles que passarão por esse período. Oramos nessa manhã, gratos, clamando pelo agir do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos então tratando sobre a grande tribulação. Sabemos que ela ainda não veio. Jesus, portanto, coloca várias informações a respeito da grande tribulação. O livro também de Apocalipse trata também bastante sobre o que vai acontecer durante esse período. Também sabemos que Paulo, em suas cartas, escreveu também um pouco a esse respeito, principalmente quando ele diz e descreve como será o homem da iniquidade, que é também conhecido como o anticristo, que é também conhecido como sendo o falso Cristo, e também a besta, aquela besta que é simbolicamente conhecida pelo número 666, algo que o povo teme de uma forma terrível, e na verdade o que não deveria temer, porque sabemos que o Senhor estará conosco em todos esses momentos, e que a tua palavra diz, também por meio de Paulo, que em todas estas coisas nós seremos mais do que vencedores. Nós então paramos no terceiro tópico, isto é, nós terminamos o segundo e a gente então começa aí hoje no terceiro tópico, mas quero ainda dar uma terminada aqui nesse segundo tópico, olhando para o último parágrafo, onde diz assim: toda tribulação do crente, em particular a grande tribulação, deve ser vivida com esperança, pois Deus é o socorro do seu povo e a sua garantia. E aí temos a citação do próprio texto, nosso, que é o texto básico, Apocalipse 7, 14 a 17, que nos mostra essa vitória do povo de Deus, vestido com roupas brancas, servindo a Deus de dia e de noite, que é algo maravilhoso. E também nos traz aqui o texto de Salmo 30, verso 5, que o finalzinho diz: ainda que o choro possa durar uma noite, exatamente, a alegria vem pela manhã. Assim será a grande tribulação, ela não vai durar muito tempo, porque Jesus diz que ela será abreviada para que os próprios crentes, para que os nossos irmãos que estiverem nessa situação tenham condição então de suportar e de vencer. Nós temos também João 16, 33, onde Cristo vai dizer que no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Também é citado aqui em Salmo 46, verso 1, todo mundo conhece, O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E aí continua dizendo que, portanto, a gente não vai temer, mesmo que os montes se abalem no seio do mar, e assim continua mostrando essa segurança, esse socorro que vem de Deus. Devemos então enfrentar a grande tribulação com coragem, com esperança, porque ela aponta para algo grandioso, que é o quê? A vitória final, que é o quê? O recebimento da nossa coroa. Um momento então que a gente vai receber de forma completa a nossa herança em Cristo Jesus. E o terceiro tópico então, ele vai justamente tratar sobre isso, a vitória final, a morte de Jesus na cruz, a sua obra na cruz, coroada com a ressurreição de Jesus. Ela realmente garante para nós que mesmo que a igreja passe por momentos difíceis assim, mesmo que a igreja venha a sofrer, a vitória será de Cristo juntamente com a sua noiva, que é a igreja. Tópico terceiro então, a vitória final. A nossa lição nos diz, primeiro parágrafo: sem dúvida, o ponto mais elevado do sermão profético não é a sua descrição da ferocidade dos acontecimentos tribulacionais, mas o fato de que, num piscar de olhos, quando o seu povo estiver em seu mais angustioso momento, o Filho do Homem virá para salvá-lo e destruir o inimigo.
E aí então cita aquele texto que nós lemos, né, na liturgia. Novamente vou até voltar para aquele texto, que é o texto então de Mateus, capítulo 24, verso 29 e verso 31, onde o destaque aqui está na volta de Jesus, dizendo que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele vem então com poder e muita glória. Poder esse que ele vai usar então para destruir quem? O homem da iniquidade, que vai estar naquele período da grande tribulação reinando aqui na terra. O Apocalipse diz que ele vai juntar um exército quando ele vê Cristo voltando. Vai então com certeza, né, tentar matar a Cristo com suas armas. Quando é escrito, naquele tempo não tinha muitas armas. Hoje nós temos armas realmente terríveis, né, os foguetes, as bombas nucleares, né, mísseis, mas isso não fere de forma alguma Jesus. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus vai matar a besta, o homem da iniquidade, com o que mesmo? Com um sopro, apenas com o sopro da sua boca. Irmãos queridos, a vitória então final, ela é de Cristo e da sua igreja. Isso é muito claro em Apocalipse 19, 11 a 21, como também em 1 Coríntios 15, verso 20, ou melhor, verso 24, depois do 54 e também o 56. É a expectativa, essa é uma expectativa positiva que a Bíblia nos traz. Não devemos então temer esses dias, devemos então enfrentá-los com alegria e coragem, porque aponta para a nossa completa vitória em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 22, é citado aqui pelo autor da revista, e a afirmação que nós temos então em Apocalipse 22, 12, olha o tanto que ela é encorajadora. Diz assim em Apocalipse 22, 12: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós temos então um galardão que receberemos de Jesus de acordo com as nossas obras. Nós temos a coroa que receberemos de Jesus, uma coroa então daqueles que venceram juntamente com Cristo Jesus, ou seja, a igreja. Irmãos queridos, tratando então sobre a vitória final, nós vamos ver algumas lições que a gente tira desse evento que vai acontecer. Podemos olhar então para essa vitória final, e ela é uma vitória também da santidade. Nós vivemos em um mundo pecador, mas também nós, que já somos crentes, nós também ainda pecamos. Por mais que a gente se esforce para não pecar, a gente ainda peca. Já teve alguns movimentos afirmando que o homem poderia deixar de pecar, e teve pessoas que realmente acreditaram ficar alguns dias, né, sem pecar. E outro, irmão da igreja que não cria nisso, também líder, fez uma pequena experiência. Aquele senhor chegou e disse: olha, eu estou com tantos dias que eu não peco. E aquele outro que realmente não cria nessa verdade, cria que é impossível, e realmente é impossível, ele foi então e pisou no pé daquele outro com toda a força que ele pôde. O que aconteceu? Aquele que estava dizendo que não havia pecado durante tantos dias, ele simplesmente falou uma palavra indevida e ficou furioso naquele momento. Aquele irmão disse: olha, para você perceber, e o pecado infelizmente ainda continua na sua vida e no seu coração, porque não são apenas as atitudes ativas, não são apenas nessas atitudes ativas que a gente peca. Nós pecamos também nas atitudes que nós temos de reação diante de algum evento, ou diante de alguma falha, ou diante de alguma coisa que nos fere, uma palavra que nos fere, uma atitude de alguém que nos fere. Estão entendendo?
de maneira tal então que a santidade, a santificação nossa, ela só será completa após a nossa morte. Ela só será completa com a volta de Jesus. Aí sim nós teremos pessoas completamente santas. O nosso corpo, ele está contaminado, o nosso intelecto está contaminado, o nosso coração está contaminado pelo pecado. A gente nasce herdando, né? A gente nasce herdando o pecado, de forma que as crianças também pecam, né? Nós temos aí também aqueles que defendem que as crianças são inocentes. De forma alguma, a criança não é inocente, e as crianças também pecam, e as crianças também carecem de Jesus. As crianças também precisam receber a Jesus como sendo o Salvador delas. As crianças também precisam de orar a Deus pedindo perdão pelos seus pecados. Então, portanto, quando Cristo voltar, será a completa vitória da santidade. Sabe por quê? Porque no céu, porque no meio do povo de Deus, a partir da volta de Jesus, não haverá pecado. O pecado não vai entrar no céu. O pecado não vai entrar no novo céu e na nova terra, porque Cristo venceu o pecado lá na cruz. E quando então Ele formar o seu povo e completar o número daqueles que foram eleitos, e Ele voltar, esse povo então será completamente redimido, lavado pelo sangue de Jesus, como aparece aqui no texto nosso básico, o texto aí de Apocalipse 7, 9 a 17, é um povo então que tem as suas vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então a vitória também é a vitória da santificação. Nessa vitória final, algo interessante que o autor escreveu e é verdadeiro, será o quê? Que mais tipo de vitória acontece? Acontecerá a vitória da alegria. A vitória da alegria. Irmãos, sejam bem sinceros. Vocês conseguem passar um ano? Vocês conseguem passar um ano sem ter tristeza? Com certeza não. É verdade que nós devemos, mesmo em meio a tristezas, mesmo em meio a sofrimentos, nós devemos estar com nosso coração firme e até mesmo confortados por Cristo Jesus. Essa é a maneira para a gente viver e vencer as dificuldades. Jesus mesmo falou que nesse mundo a gente vai passar por aflições, mas que a gente tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então Ele mesmo já nos avisa, na terra vocês vão ter tristezas, na terra vocês terão sofrimentos, na terra alguns de vocês podem passar até mesmo por aquilo que eu passei. Estão lembrados? A vida cristã para os 12 apóstolos foi fácil? De maneira alguma. Aquele que era um pouco mais calmo na sua vida, que no caso é João, ele realmente veio a morrer de morte natural, mas foi perseguido. Ele sofreu, ele teve um tempo ali, já idoso, lá naquela ilha de Patmos, bastante afastado do meio daquele povo que mexia com garimpo. Tanto é que ele adquiriu um conhecimento imenso sobre as pedras preciosas. Você pode dar uma olhada aí, ler o livro de Apocalipse, é o livro que mais trata de pedras preciosas, que ele viu também aí na visão, na revelação do Apocalipse, e ele já tinha então esse conhecimento. Bem provável que ele adquiriu mais desse conhecimento lá naquela ilha, onde ele estava então preso. Irmãos queridos, mais uma palavra bastante interessante que eu achei aqui, é que nós, mesmo em meio a tristezas, a gente pode ter alegria, né? É aquilo que o hino Sou Feliz nos diz, que mesmo estando numa situação de sofrimento, sou feliz em Jesus. É possível a gente estar contristado, mas ao mesmo tempo conformado em Cristo Jesus. Sabemos que aquele hino, Sou Feliz em Jesus, aquele senhor havia perdido a sua esposa, e se eu não engano, uma também de suas filhas, não tenho completa certeza, a memória da gente tem hora que falha, mas ele havia tido uma perca de ente querido, e assim ele escreve aquela música,
queria até ler um pouco desses versos dela, ela é interessantíssima. Me ajuda a lembrar qual que é o hino mesmo, acho que deve ser o 108, né? Aflição e paz. Olha só o que esse homem diz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber, e feliz com Jesus sempre sou. Aí vem então o coro, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vias tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado, por meu Salvador, foi pago de modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó, mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vida é um anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Que maravilha! Nós então podemos ser felizes, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio a tamanha situação, tamanha tribulação, como é essa chamada então de a grande tribulação. É até bom que a gente esteja olhando. Eu convido você então para que veja novamente em Mateus 24, verso 21, tratando a descrição aí da grande tribulação. E ela é chamada então de grande tribulação porque nunca houve uma tribulação tão grande dessa. E diz então Jesus que depois dessa também não vai haver outra do mesmo tamanho. Ela é única. Mateus 24, verso de número 21, diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Por isso então ela é chamada de grande tribulação. Provavelmente ela vai então superar aquela tribulação que teve quando o Império Romano, na mão de Augusto César, acho que é Augusto César, não é nem do Augusto César, é um outro César, são vários César, perseguindo a igreja. Domiciano também perseguiu a igreja, foi terrível, e foi uma grande tribulação, mas essa que vai vir, vai ser ainda maior, esse ataque contra a igreja do Senhor Jesus. Irmãos queridos, nessa vitória final, juntamente com essa vitória final, vem a vitória da santidade, a vitória da alegria. Sabe por quê? Diz Apocalipse capítulo 21 o seguinte: e no novo céu, na nova terra, não vai haver o quê? Não vai haver sofrimento, não vai haver lágrimas. Eu quero até que você acompanhe comigo isso, porque isso é muito importante. Devemos tê-lo como uma joia, no nosso coração, na nossa esperança, que realmente o céu é maravilhoso, o novo céu, a nova terra é maravilhosa. E o verso então de número 4 diz: e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Novamente repetindo para você que está acompanhando, nós lemos Apocalipse 21, verso de número 4. Então a palavra de alívio e liberdade que é dada a João aponta para uma segurança eterna e uma vitória final sobre os efeitos da estrada empedrada que a igreja de Cristo trilha neste mundo, principalmente esse momento então da grande tribulação. Irmãos queridos, a vitória final é uma vitória então também da vida o quê? Sobre a morte. É muito bom a gente entender uma diferença entre Cristo ter vencido a morte e Cristo destruir a morte. Na cruz, Cristo venceu a morte. Mas Ele não destruiu a morte. A Bíblia nos fala e usa exatamente essa palavra. A morte, ela ainda continua existindo, mas o golpe fatal já foi dado na cruz. Cristo já venceu a morte. O que falta então agora é destruir a morte, aplicar essa vitória final e definitiva, que é o mesmo caso do pecado. Nós cremos e temos muitos textos que nos dão essa base de que Jesus na cruz, ele venceu o pecado.
Mas o pecado ainda continua existindo no mundo, lá fora, na sociedade, reinando de uma forma imperial. Infelizmente ele não reina, aliás, ele não reina nas nossas vidas, graças a Deus por isso. Nós temos também essa vitória sobre o pecado, mas o pecado ainda nos aflige, a gente ainda peca, e a gente realmente sabe que isso é ruim. E nós então aguardamos o momento em que o pecado será o quê? Completamente erradicado. E essa erradicação do pecado, essa destruição do pecado só virá com a volta de Jesus. É o mesmo caso também da vitória de Jesus sobre Satanás. Jesus na cruz, ele venceu a Satanás. Mas Satanás não foi ainda destruído, não foi ainda jogado dentro do lago de fogo. Mas quando Cristo vir, aí sim, ele será completamente o quê? Jogado dentro do lago de fogo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, vai nos mostrar, vai estar aí nos mostrando a respeito dessa destruição da morte que será realizada na volta de Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, vamos estar acompanhando esse texto. 1 Coríntios, capítulo 15. Um capítulo bem grande, bem extenso, e ele então, no verso de número 19, Paulo nos diz, e no início vai dizer a respeito da nossa esperança. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso é Paulo dizendo, né? Ou seja, a gente abre mão de muitas coisas para vivermos para Cristo. Sabemos então que a nossa alegria, a nossa esperança não se limita apenas a essa terra, mas nós temos a grande parte por vir, que é a vida eterna. Versos 51 a 58 são os versos então que vai tratar aí sobre a completa destruição sobre a morte. Verso 55, verso 56 está essa parte aí sobre a morte. Aliás, vou começar no 54. 54 diz, repetindo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54 em diante. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a morte será completamente destruída, tragada, engolida, tragada pela vitória de Cristo Jesus juntamente com a sua igreja. E a morte então vai deixar de existir para nós. A Bíblia nos diz que aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus, aqueles que ainda não passaram pela morte aqui, mesmo que eles vão passar por esse período de tribulação, eles serão únicos. Eles, juntamente com Elias e juntamente com Enoque, serão essas as pessoas que tiveram o grande privilégio de não passar pela morte. Passarão sim pela grande tribulação, mas em troca disso, vamos assim dizer, eles serão aqueles que não passarão nunca pela morte, nem pela morte física eles passarão. Terão as suas roupas transformadas, os seus corpos transformados, logo na vinda de Jesus, e encontrarão com Jesus nos ares, que é o chamado então de arrebatamento, estar encontrando com Jesus nos ares. Com certeza é uma coisa bastante desejada, fantástica, né? Nós então subirmos, o efeito aí da gravidade será anulado, e os nossos corpos então serão atraídos para a presença de Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Não sei se vocês já sonharam com estar voando, sem precisar de avião. É a coisa melhor da vida. Nós voaremos para estarmos encontrando com Jesus. Irmãos queridos, irmãos amados, então a vitória final é uma vitória da santidade, é uma vitória
da alegria, é uma vitória da vida. Lendo aqui um pouquinho que nós temos na letra C, tratando então dessa vitória sobre a morte. Na imagem gloriosa dos santos de Cristo ao redor do trono, João vê o Cordeiro em plena comunhão com os salvos e conduzindo-os para a fonte das águas da vida. O que é isso? O conduzir para a fonte das águas da vida é a condução para a vida eterna. Só em Jesus nós encontramos aquela água que mata toda sede. E diz também Jesus, vamos lembrar aí lá da Samaritana, o que Jesus disse para a Samaritana? Ele disse que ela não teria sede e que também aquela água fluiria rios de vida, ou seja, estaria então trazendo ao coração dela, não só matando a sede das coisas do mundo, enchendo o seu coração, né, de realmente trazendo ao coração dela a questão, né, de ali encher com paz, encher com alegria, tirando aquele desejo pelas coisas ruins, né, e enchendo do desejo positivo das coisas de Deus, e estaria então apontando e até mesmo formando no coração dela, no coração nosso também, essa questão da vida eterna, uma vida que não termina aqui. Então essa imagem das fontes da vida que tem lá nos céus, ela sinaliza a eternidade da vida que a vitória de Cristo nos dará. Porque também, mesmo que nós sabemos que a gente já é salvo em Cristo Jesus, a gente vai tomar posse dessa completa, então, salvação, vida eterna. Isso quando? Na volta de Jesus. Na volta de Jesus, então, nós tomaremos posse, apropriaremos dessa completa vida eterna que vem de Jesus. O bom é a gente entender que a vida eterna, ela não gera a partir de nós mesmos. Não, ela é gerada de uma fonte externa. Ela é gerada por meio de Cristo Jesus, como a gente bem conhece ali o texto de Mateus capítulo 14, verso 6, que ele é o quê? Ele também é a vida. Ele não é apenas o caminho, mas Jesus é a vida, e nele então encontramos vida eterna. Então nos disse que aquele que tem Jesus tem a vida. Qual vida? A vida eterna. E nós, queridos, concluindo a nossa lição de hoje, na verdade não ficou muita coisa, né, para hoje. Vamos então estarmos concluindo, e aqui estarei lendo o que nós temos aqui na revista. O autor então diz: em geral, a visão que a igreja tem da grande tribulação está permeada de uma percepção negativa da história. Irmãos, a gente sempre vê isso até mesmo nos nossos corações. E essa é uma maneira ruim da gente olhar para as dificuldades que a gente viu, né? Que a gente fica informado. O ano atrasado foi um dos anos que a gente mais viu perseguição no Oriente contra os nossos irmãos. A gente viu coisa terrível acontecendo. Não foram divulgadas pelas TVs, elas não divulgam isso, mas nós tivemos imagem, né, pelo WhatsApp e também por outros aplicativos daquilo que aconteceu no Oriente contra os cristãos, contra aqueles que buscam e servem a Deus. Irmãos queridos, isso não deve nos assustar. Diz a Bíblia então que nós devemos ter todo o prazer e alegria em até mesmo sofrermos ou sermos mortos por Cristo. Não podemos ter de forma alguma uma interpretação negativa do sofrimento da igreja na história e nem também daquilo que vai vir. Pelo contrário, diz Tiago para nós que a gente deve ter toda a alegria do mundo quando nós somos então atribulados, quando passamos por provação. A conclusão então continua nos trazendo: o crente precisa recuperar a noção de que Deus controla a história e que nela incluiu um momento de grande provação para a sua igreja, cuja clímax não é o poder do maligno para infligir dor ao povo de Deus, mas o espetacular, grandioso e poderoso socorro que Cristo dará à sua noiva eleita. A grande tribulação será o tempo em que as fibras da fé da igreja serão trabalhadas, fortalecidas e tornadas em um testemunho da força de Cristo no coração do crente.
Portanto, a visão que o crente precisa dos relatos, daquilo que aconteceu na história, do sofrimento do povo de Deus e também daquilo que vai acontecer, precisa então de ter uma visão positiva dessas coisas. Por quê? Porque Cristo estará nos sustentando de uma forma completa. Sabe com qual texto que a lição aqui termina na conclusão? Romanos 8, verso 37. Qual que é o finalzinho mesmo de Romanos 8, verso 37, o finalzinho do verso 37? Que em todas estas coisas nós seremos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Preste atenção que o texto não fala apenas que a gente vai ser vencedor, mas mais do que vencedor. Eu quero também que você olhe para esse versículo e veja que lá não está dizendo, olha, que vocês serão vencedores. Mas sim diz que vocês serão mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é pela sua capacidade, não é pela sua insensibilidade de sentir dor. Não é pelo caso de você ser forte, não, também não, mas é exatamente pela capacitação de Cristo Jesus na sua vida. A vitória é por meio de Cristo, é em Cristo Jesus que nós teremos condições de passar por essa situação e sairmos vitoriosos. É em Cristo Jesus que a igreja terá condição então de vencer essa perseguição. Creia nisso. Talvez a gente não pegará esse tempo. E pode ser também que peguemos. Talvez alguns que estão nessa manhã, ouvindo essa pregação, passará por esse momento. E aí lembre que nós podemos sermos mais do que vencedores. Não por você mesmo, mas por meio de Cristo. Pela força que Ele te dará. Pelo cuidado que Ele vai ter com a sua vida. Te ajudando, te fortalecendo. E assim então seremos mais do que vencedores. Amém? Amém. Que Deus nos capacite e nos traga uma visão positiva dos sofrimentos que a gente passa, para a glória de Deus.